E teve um levantamento que foi feito pelo Centro de Liderança Pública que aponta que até 640 mil empregos podem ser perdidos caso a jornada semanal seja reduzida de 44 para 40 horas por semana. Então, a gente vai conversar com o Daniel Duque, que é Head de Inteligência lá do Centro de Liderança Pública. Boa tarde, Daniel. Bem-vindo aqui ao Expresso. Boa tarde, Helena. Boa tarde, Andressa. Tudo bem? Tudo bem. Explica para a gente, então, um pouquinho sobre esse impacto, né? Eu falei de 641 mil postos de empregos que podem ser perdidos, mas há um impacto na economia, né? Na teoria, é uma questão de diminuir simplesmente de 44 para 40 as horas semanais, mas quando a gente coloca isso na conta do empresário, do comerciante, enfim, que talvez tenha que contratar um segundo turno para suprir essas 4 horas, há um impacto na economia do Brasil. Explica para a gente qual é esse impacto, o tamanho dele. Não, existe um erro de assumir que o empresário ele vai ver, né, um trabalhador trabalhando menos horas e ele contrata mais um para substituir essas horas trabalhadas a menos, né? Só que isso só vai acontecer caso a operação, né, naquele nível de atividade se mantenha lucrativo, né? No entanto, se fazendo a conta, né, e contratar mais um trabalhador, né, a mais, né, não valer o que for aumentar de receita, o que vai acontecer é que a atividade vai ser reduzida. É isso que aconteceu em outros países, né? Enfim, a gente tem um estudo de caso que aconteceu em Portugal, justamente, aí na década de 90, que se você comparar empresas, né, que tinham mais trabalhadores trabalhando 44 horas, né, quando foi proibido, né, quando foi reduzido para 40 horas, houve justamente um aumento no custo de trabalho por hora trabalhada, como é esperado, como vai acontecer no Brasil. E em muitos casos, o que vai acontecer é as empresas vão ajustar, reduzindo o nível de emprego. A produtividade pode aumentar? A produtividade por hora trabalhada pode aumentar? Pode. Mas ela não vai ser reajustada, ela não vai aumentar de modo a compensar totalmente o nível menor de horas trabalhadas, e isso vai gerar um impacto na economia. O custo que a gente estima, dada a distribuição, né, de horas trabalhadas ali entre setores, né, do setor formal, a gente tem que a economia encolheria em torno de 0,7% do PIB, né? Ou seja, deixaria de ser gerados cerca de 90 bilhões de reais no ano, todo ano, basicamente, devido a essa redução. Agora, Daniel, é esperado uma migração de formalidade para informalidade? Como acomodar esse índice de desemprego possível caso seja aprovada essa iniciativa da Câmara? Porque a gente fala de uma mudança muito drástica, principalmente nesses termos de enquadramento, né? A informalidade, ela tende a aumentar no Brasil, e quais são os impactos se esse aumento realmente for revelado como impacto dessa decisão na Câmara? Não, sem dúvida, é uma das possibilidades, né? O que se estima, né, essa perda, né, de cerca ali de 600 mil postos formais, e aí aquelas pessoas que estariam migrando, assim, estariam sendo empregadas, né, nesse setor informal com CLT, elas ou vão procurar algum tipo de trabalho, vão migrar para o desemprego, que seria o pior cenário, ou então vão acabar indo para a informalidade, para, enfim, trabalhar em aplicativos, enfim. E por isso que o efeito sobre desemprego ele é um pouco mais dúbio, mas o fato é que, em termos de nível de empregos formais, o setor, né, os setores vão acabar reduzindo a atividade, né, alguns mais do que outros, e isso vai levar a um menor nível de número total de empregos formais, levando a um pouco mais de desemprego, um pouco mais de informalidade. Quando comparado com os países desenvolvidos, trabalha mais do que os trabalhadores dos países desenvolvidos, mas a produtividade é mais baixa. Se a gente levar em consideração ainda a diminuição de 4 horas, como equilibrar essa produtividade, como aumentar a produtividade diminuindo horas? Exatamente, né? Se a gente compara o Brasil com o resto do mundo, o que a gente vê? A gente trabalha um pouco menos do que países emergentes e a gente trabalha um pouco mais do que países desenvolvidos. Só que a nossa diferença de produtividade para países emergentes, ela é basicamente nula, ou seja, a gente está na média de produtividade de países emergentes e trabalhando menos, e a gente está num nível de produtividade muito menor do que países desenvolvidos, e que esses sim trabalham menos, né? Existe uma relação negativa, especialmente ali entre países de renda média, como o Brasil e países desenvolvidos, né? Que quanto mais produtivo, mais rico o país, menos trabalhados. Porque os trabalhadores, né? Porque os países eles podem arcar com esse custo, eles podem arcar
com menos horas trabalhadas porque tem maior produtividade. Não quer dizer que eles não paguem por isso, certo? Eles têm níveis de desenvolvimento um pouco menor do que poderiam ter se trabalhassem mais, né? Se a gente olha, por exemplo, o país da Europa, etc., a gente vai ver ali muitos mercados que não abrem no domingo, muitos estabelecimentos que não abrem na segunda, etc. E isso tem um custo econômico. A questão é que eles podem arcar com isso. A questão é que eles têm um nível de produtividade, têm um nível de capital humano, capital físico, tecnologia, que permite com que haja um menor emprego do trabalho e ainda assim eles tenham níveis de desenvolvimento e renda muito altos. Há quem fale que a NR1, ela, claro, não muda a escala de trabalho, mas ela aumenta custo de gestão para evitar riscos, principalmente psicossomáticos, enfim, saúde mental aí em voga. Há uma relação, mesmo que indireta, sobre realmente o aumento de custos que a NR1 pode revelar, principalmente para alguns setores, para que a escala 6x1 seja vista de forma mais positiva, ou com mais chances de aprovação? Quais são as questões que a gente pode levantar além da NR1 que possam justificar a 6x1 para quem defende ela? A questão é a seguinte, se a gente trabalha menos horas, há maior bem-estar associado a você ter mais tempo livre. Não há dúvida em relação a isso. E aí, em relação a alguns tipos de atividades muito extenuantes, muito fisicamente demandantes, etc., você tem benefícios que são que podem gerar aumentos de produtividade, inclusive, produtividade por hora trabalhada, por exemplo, né? A questão é que isso não vai compensar totalmente o número de horas reduzidas, né? Já existem muitos setores em cujo o contrato de trabalho não é de 6x1, não é de 44 horas, né? Uma boa parte é, por exemplo, de 40 horas trabalhadas. Já existem acordos coletivos, já existem acordos individuais, em que a regra não é necessariamente o 6x1. O que seria interessante, um caminho interessante seria talvez estabelecer, né, alguns tipos de atividades que são, por exemplo, são de natureza extenuante, que são de natureza muito com uma dificuldade física mesmo, ou mental, enfim, psicomental, que requer realmente horas trabalhadas menores para garantir uma produtividade mínima, né, e uma saúde mental do trabalhador é importante. No entanto, se isso deve se generalizar para toda a economia, isso é mais um debate realmente do quanto a gente quer pagar por isso. Tá certo. Daniel Duque, obrigada pela sua participação aqui no Expresso. Boa tarde para você. Eu agradeço.